Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que será apresentado aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui nós abordaremos o tópico 6, que corresponde às funções estatísticas básicas. Então aqui eu listarei algumas das principais funções, aquelas mais conhecidas da estatística que a gente usa, né, quando estuda estatística, e também os módulos que são importantes, que devem ser importados, na verdade, para que essas funções funcionem. Beleza? Aqui nós temos logo uma lista das funções que nós veremos. É a média, é a primeira delas, np.min. Temos a moda. No caso aqui, observe que todas elas têm o prefixo np, exceto esse mode aqui. Certo? O que acontece? Nós vamos precisar de dois módulos para estar fazendo cálculos estatísticos. O módulo NumPy, que já vem com algumas funções estatísticas, e caso essas funções não tenham no módulo NumPy, normalmente elas vão ter no módulo Estatísticas. Então a gente vai ver lá no início do código a importação desses dois módulos, tá certo? A primeira das funções é a média aritmética, np.min, que é usada para calcular a média aritmética. Nós temos a std, que lembra a estatística, aqui o std, mode, para calcular a moda, que é aquele valor que mais se repete, a média é aquele valor que você soma a galera e divide pela quantidade. A mediana, que é mediano, a função np.mediano, que calcula a mediana de uma distribuição, ou seja, você coloca todos os dados em ordem crescente ou decrescente, de organização lá, e aí você pega aquele elemento central ali para representar a mediana. Tá certo? Temos também como calcular a variância por np.var, temos como calcular o desvio padrão por np.std, o percentil, que é mais ou menos parecido com a mediana, só que você tem uma divisão não simétrica da distribuição, porque a mediana divide ao meio, mas você pode, por exemplo, buscar o percil 25, que é aquele cara que deixa 25% da distribuição de um lado e 75% do outro lado. Pensando, claro, a distribuição com dados agrupados em ordem crescente ou decrescente. Tá certo? E temos a correlação, esse aqui é importante, a gente vai ver uma aplicaçãozinha no final do minicurso com ele, que calcula a correlação entre dados. Aqui nesse caso ele vai exibir uma matriz, mas a gente pode buscar só um dos elementos dessa matriz. Por que matriz? Porque a gente pode ter uma correlação multivariada entre várias variáveis, x, y e z. Então vai ter lá correlação de x com x, x com y, x com z, y com x. Então vai ter todas as correlações, por isso que ele retorna uma matriz, mas a gente já sabe acessar um elemento interno da matriz, então a gente acessa só aquela correlação que a gente quer. Os argumentos, normalmente tem essa forma aqui, x0, x1, xn, ou seja, são listas, que você pode escrever uma lista simples assim, ou um np.array, tá certo? Que é uma outra forma de você escrever uma lista. Tá certo? Então, as funções vão aceitar qualquer um dos dois casos. Claro que eu prefiro que você fique com essa aqui que é menor, já que aceita essa, porque botar esse prefixo todo. Tá certo? Claro que pode ter casos que pode não aceitar, uma função ou outra, e a gente usa o np.array. Tá certo? Aqui tem um pequeno errinho, vou abrir o código aqui, gente, para eu consertar agora que eu vi, senão eu esqueço. LDOTS, Então você tem uma programação, é interessante isso, E quando você compila, aparece esse texto aqui na tela, Aí aqui é xn, não é x2. Vou fazer esse pequeno conserto aqui. Serve até de aprendizado, Então essa parte que a gente está vendo aqui é uma compilação de um texto numa linguagem que lembra muito aqueles HTMLs, onde você tem lá uns códigos doidos quando você abre lá e tem um monte de código, mas o que você está vendo ali é outra coisa, beleza? Mas vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, bem direto, de dados, e vamos calcular as diversas medidas que nós vimos no slide passado. Então, eu vou importar o pacote NumPy como NP, vou importar o pacote estatístico como std, tá certo? E aqui eu tenho horas de estudo e notas do aluno. Então, por exemplo, 2 horas de estudo, 5 horas de estudo, 6 horas de estudo, ou seja, são as quantidades de horas estudadas por alunos, lá de uma turma. Então foi feita uma amostragem lá e obteve essas quantidades de horas aqui. Então um aluno estudou só 2 horas, outro estudou 5, outro estudou 6, outro estudou 7, outro estudou 8, 10, 12, 14, por aí vai. E aqui são as notas que os alunos obtiveram, tá certo? Nesse caso aqui você pode relacionar esse cara aqui que estudou 2 horas com a nota 5, esse cara que estudou 5 horas com a nota 6, esse cara que estudou 6 horas com a nota 7 e por aí vai. Tá certo? Então, vamos observar dessa forma, como se uma fosse uma variável x e outra fosse uma variável y, ou seja, elas estão de alguma forma correlacionadas. Então,
Nesse caso aqui, eu quero imprimir a média. Então, eu vou botar aqui, ou ver a média interna. Então, eu boto print np.min, horas de estudo. Então, em todos os casos aqui, basicamente, eu calculei só a média das horas de estudos. Aí você, em casa, pode fazer a média das notas dos alunos. Tá certo? Então, a média das horas de estudo, aqui está a moda das horas de estudo. Note que o prefixo aqui é diferente, no caso da moda, só ela tem esse prefixo diferente. Aí tem a mediana, variância, desvio padrão, o mínimo elemento, eu não falei lá, mas é uma medida estatística importante. Né? Temos também o máximo elemento, que aí você pode ter o np.min ou só min. O máximo também, eu acho que também está configurado, não precisa do np. São duas medidas que a gente usa muito. Estatística também, calcular o menor e o maior valor da distribuição, né? Então isso é importante. Então não precisa do NP não, se eu não me engano. Você tem o percentil, que aqui no caso, se eu botar aqui 50, ele calcula também igual a mediana. Se eu botar outros valores aqui, é como eu falei, se eu botar 25, ele vai pegar o elemento que fica, separa 25% da distribuição de um lado e 75% da distribuição do outro. Né? Isso aí é coisa lá de estatística, não compete a mim aqui, está entrando em muitos detalhes. E aí tem a correlação entre as horas de estudo e as notas dos alunos, tá certo? Então, gente, se eu compilar aqui, ó, vai ser um monte de resultado. Ó. Quer dizer, esqueci de compilar em cima, né? Ó, deu erro, cadê? O que é horas de estudo? Não está definido, porque eu tenho que compilar aqui. Então, eu compilo aqui, ele armazena, né? Importa esses módulos e armazena esses dados e agora, pronto. Então, a média das horas de estudo é 8,77 horas. Você pode arredondar, botar um round aqui se você quiser, para arredondar para uma certa quantidade de casas. É até interessante que se faça isso, tá certo? A moda aqui é 2. Na verdade, nesse caso aqui, como não houve repetição, a gente pode até mudar aqui. Vou botar aqui 6, né, para dizer que as 6 horas de estudo apareceu 2 vezes. 2 alunos estudaram 6 horas, né? Vamos compilar de novo aqui. Então, pronto, a moda agora foi 6. Porque quando não tem moda, ele retorna o primeiro elemento. Tá certo? Da lista. Então, no caso aqui, o 6 apareceu 2 vezes, então foi a quantidade de horas mais frequente estudada. Né? Aí nós temos aqui a mediana, que é um valor que se você olhar aqui no meio, aqui, ó, você tem aqui 4 elementos aqui antes, 4 depois, o 8 fica bem no meio, a mediana. Tá certo? Você tem a variância, aí tem uma fórmula um pouco mais complicada, né? Você tem que elevar os caras ao quadrado e tudo mais, né? As diferenças para a média, né? Então você pega cada cara da distribuição menos a média e eleva ao quadrado. E o desvio padrão, você pega essa soma dessas diferenças ao quadrado e tira a raiz quadrada. Vai dar esse cara aqui, ó. Se você pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, provavelmente dá esse. Tá certo? Você tem aqui o mínimo, que é 2, né? Estamos vendo aqui. O máximo, que é 15. Né? Temos o percentil 50, que ficou igual à mediana. Cadê a mediana que está aqui, ó, 8. Mas eu poderia botar o percentil 25, ó. Vamos calcular aqui, ó. Então, o percentil 25, perceba. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, 25 vai ficar mais ou menos entre o elemento 2 e 3. Né? Então, aqui, 2, 5 e tal. Então, esse 6 aqui, ele funciona mais ou menos como o cara que joga 25% abaixo dele e os outros 75% acima dele. Claro que ambos os dados estão em ordem crescente. É muito importante isso. Beleza? Aí aqui temos, por último, a matriz de correlação, que mostra a correlação de x com x é 1, perfeita, 100%. A correlação de x com y, de y com x e de y com y. Tá certo? No caso aqui, desculpe, horas de estudo com notas dos alunos, né? E o outro é notas dos alunos com horas de estudo, né? Esses dois é a diagonal. E aqui é horas com horas e aqui notas com notas, certo? Se a gente quiser, por exemplo, só um desses valores, por exemplo, eu poderia botar aqui assim, ó, acessar uma parte interna. Vou até deixar assim, ó. Não, quer dizer, eu vou colocar aqui, mas depois eu tiro. Por exemplo, eu quero acessar o elemento 0, né? 0, aqui é 0, linha 0, coluna 1, 0, 1, ó. Então vamos colocar assim, ó. Vamos dar um Ctrl Enter aqui, ó. Pronto, apareceu só a correlação horas de estudo, nota dos alunos. Ou nota dos alunos, horas de estudo, que vai dar a mesma. Não é mudança não, se você mudar a ordem. Tá certo? Então, se você quiser acessar o elemento 01 da matriz, você bota isso. Claro que eu vou botar a matriz aqui, certo? Tá aqui. Mas aí a correlação que a gente quer é esse dado aqui, ó. Beleza? Então, basicamente, a parte de estatística é isso aí. Na próxima parte, a gente vai começar a entrar na parte legal mesmo do minicurso, que é a manipulação de arquivos, né, como TXT e CSV. Principalmente, né, o CSV que a gente vai ver depois.
Talvez até no mini curso, né? Eu vou até falar isso lá em sala, talvez eu não dê tempo de falar do TXT, a depender de como é que estiver correndo lá o horário, eu vou pular logo para o CSV, que parece muito. Aqui em vídeo eu vou estar fazendo o TXT, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.